Fala pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que aconteceria se eu não tivesse personalizado a, a minha relação que eu tenho entre a classe pessoa e a classe conta, certo? E não tivesse colocado esse mapped by aqui desse lado. O que acontece se eu executar agora a minha aplicação? Quais tabelas que vai ser gerado aqui? Vamos dar uma olhada nisso. Isso é um problema que pode acontecer com quem está começando, então eu estou trazendo isso para demonstrar para vocês. Bom, notem que eu dropei as tabelas que eu gerei no vídeo anterior, desculpa. Então vamos dar um play aqui e vamos ver o que acontece. Vamos olhar aqui, ele já executou, tá pessoal? Tá aqui o SQL. Olha o que ele fez, ó. Ele criou uma tabela contas, ok, relativa à classe conta. Ele criou uma tal de tabela contas pessoas, que seria aquela tabela intermediária, ok? Criou a tabela pessoas MM, mas olha só, ele criou a tabela pessoas MM contas, ou seja, ele veio aqui em pessoa e fez um mapeamento e criou uma tabela intermediária. Ele veio aqui em contas, fez um mapeamento e criou uma tabela intermediária. Então ele criou, se eu der uma olhada aqui, ó, mais tabelas do que eu preciso, certo? Ele criou contas, contas pessoas, pessoas MM e pessoas MM e pessoas MM contas. Ou seja, ele veio do lado de pessoas, fez o mapeamento, criou uma tabela intermediária. Veio do lado de contas, fez o mapeamento e criou uma tabela intermediária. Ele fez bidirecional essa relação. Porque eu simplesmente só anotei com many-to-many em conta e com many-to-many em pessoa. Ok? Bueno, mas o que aconteceria se eu viesse em um desses lados e dissesse o seguinte: mapped by, certo? E aí eu digo que é mapeado por esse atributo aqui. Ou seja, eu quero evitar que crie duas tabelas intermediárias, que ele faça a análise bidirecional nas tabelas. O que vai acontecer? Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar essas tabelas que ele gerou, já volto aqui no vídeo para ver o que acontece, ok? Já executou o Spring Boot, então vamos dar uma olhada aqui no SQL. Ele gerou a tabela contas referente a contas, a classe conta, desculpa. Gerou a tabela pessoas MM referente à classe pessoa, que a gente personalizou com esse nome aqui em cima, a tabela, tá pessoal? E aí botamos uma entidade diferente só para não ter conflito com a entidade JPA que ele gerava aqui, ok? E que mais? Ele gerou uma tabela intermediária, pessoas MM contas, uma única tabela intermediária dessa vez, certo? Então, ele se virou muito bem quando eu só disse, olha, faça o mapeamento em uma direção só. Ok? Então, mapped by significa o seguinte: olha, faça o mapeamento em uma direção só. Ok? Notem que aqui em pessoa eu não coloquei nenhuma personalização. Então, o que ele faz? Ele se vira e gera as tabelas com os nomes que ele acha correto, baseado nos nomes que eu botei nas classes e nos meus campos aqui. Ok? Então, se eu dar uma olhada aqui, ele gerou as tabelas, aí ele fez alterações, foi botando as foreign keys, ó, igual como fez lá no vídeo anterior, certo? Só que eu estava no vídeo anterior personalizando aqui com o join table. Lembram disso? E eu retirei esse join table. Então ele faz o mapeamento, pessoal. Só que ele não vai colocar os nomes aqui na junção que eu desejo. Ele vai simplesmente, vou puxar aqui para vocês verem, ó, criar a tabela contas, criar a tabela pessoas MM e vai botar o nome que ele acha certo para a tabela intermediária e vai botar o nome nas colunas que ele acha certo para a tabela intermediária. Beleza? Funciona também, tá, pessoal? Ou seja, se eu não personalizar aqui em pessoa com o Join Table, vou colocar aqui de novo só para vocês lembrar que a gente fez isso no vídeo anterior, ele vai saber se virar, certo? Outra coisa que a gente viu nesse vídeo eu preciso dizer que vai ser em uma direção só a geração das tabelas. Então, se aqui do lado pessoa eu não botei um mapped by, lá em contas eu tenho que botar um mapped by e dizer, olha, eu só quero que você faça a geração das tabelas de pessoa para contas, mas não faça de pessoas para contas. No início do vídeo a gente viu que ele gerava duas tabelas intermediárias quando eu não botava o mapped by aqui. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo.